Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o mecanismo dos paraísos fiscais caracteriza-se, regra geral, por um regime fiscal extremamente favorável em termos de impostos sobre o rendimento, pela ausência do controle das atividades desenvolvidas, pela permanência do sigilo bancário e comercial e pela falta de transparência e ausência de troca de informações. Através desse mecanismo, as empresas ou pessoas não registram os lucros no país onde fazem os negócios e ganham esse dinheiro, mas sim nos paraísos fiscais para beneficiarem dessas vantagens, não sendo os seus lucros sujeitos a impostos sobre rendimentos nem as suas receitas taxadas. Não será por isso de estranhar que uma das formas mais comuns de evasão fiscal internacional seja o recurso a paraísos fiscais, estimando-se que haja uma concentração de 26% da riqueza mundial nos paraísos fiscais e já há muito se percebeu para que servem e quem servem. Perante estes factos, facilmente se conclui que os paraísos fiscais têm contribuído e continuam a contribuir, aliás, de forma muito acentuada, para a imoralidade e para a injustiça fiscal que vai reinando entre nós. Também por isso, os Verdes consideram inaceitável que existam zonas absolutamente intocáveis onde a supervisão financeira não entra, a cooperação judicial fica à porta e os próprios Estados preferem fingir que não estamos perante um problema que urge resolver. Ora, um Estado não pode pactuar com este mecanismo que permite não pagar impostos, fugir ao pagamento das obrigações fiscais e esconder dinheiro. E não deve pactuar, sobretudo quando sabemos que estas atividades podem estar, na maioria dos casos, associados a negócios pouco claros, à economia clandestina, à evasão e fraude fiscal, ao crime organizado, à lavagem de dinheiro e, por vezes, até a práticas que fragilizam a estabilidade mundial, como o negócio da droga e do armamento. Do outro lado, temos os cidadãos que trabalham, que têm menos rendimentos, mas que contribuem para a economia e para o desenvolvimento do país e são obrigados a pagar os seus impostos, tendo ainda salários e pensões muito baixos. Logo, não é aceitável que se continue a perpetuar um sistema onde a generalidade dos cidadãos viva num verdadeiro inferno fiscal e outros, uns poucos, vivam em paraísos fiscais, gozando de privilégios de pouco ou nada pagarem em impostos pelos seus avultados rendimentos. Acresce ainda que a existência de paraísos fiscais é absolutamente inseparável do agravamento das desigualdades sociais, da pobreza e da insustentabilidade do modelo económico que se vai instalando no mundo. Num Estado de Direito, exige-se que a lei seja igual para todos e ninguém, por muito dinheiro que tenha, pode ter um tratamento diferenciado. Aliás, a falta de transparência e clareza que estas isenções fiscais envolvem acabam por trazer custos elevados aos Estados nacionais, tanto pela via da fuga de capitais e, consequentemente, pela perda de receita fiscal, como pela pressão que exercem sobre as jurisdições por via da concorrência fiscal. Efetivamente, os paraísos fiscais fragilizam de forma substancial as bases financeiras do Estado e não criam riqueza para o país, colocando em causa as suas receitas e recursos que, de outro modo, poderiam ser canalizados para investimento público em áreas absolutamente prioritárias, como serviços públicos ou políticas sociais. Segundo um estudo da Comissão Europeia, os portugueses, ou melhor, uma parte de alguns portugueses, desviaram cerca de 50 mil milhões de euros para offshores entre 2001 e 2016, tornando-se Portugal o terceiro país da União Europeia que mais riqueza transferiu para paraísos fiscais. Por outro lado, é bom não esquecer que os paraísos fiscais também foram palco de alguns dos acontecimentos, como a falência de bancos ou as fraudes em larga escala. Por cá, sempre será oportuno recordar os processos escandalosos do BCP, do BPP ou do BPN, que iniciaram práticas relacionadas com empresas sediadas precisamente em paraísos fiscais e cuja fatura acabou por ser paga pelos contribuintes. Como facilmente se percebe, a existência de paraísos fiscais, para além da injustiça e da imoralidade que transportam, tem ainda consequências negativas do ponto de vista económico, financeiro, social e político, razão pela qual os Verdes sempre se opuseram a este sistema e sempre reclamaram o seu fim. A verdade é que a Organização das Nações Unidas e a OCDE
tem aconselhado há décadas um combate à utilização dos paraísos fiscais, mas optando pela vertente da necessidade de troca de informações entre os paraísos fiscais e os Estados, o que, sendo importante, não resolve de todo o problema da própria existência dos paraísos fiscais. Portanto, por uma cultura de responsabilidade democrática, impõem-se medidas para combater as práticas que continuam a favorecer quem pretende fugir às suas obrigações fiscais. É, pois, imperioso caminhar no sentido de eliminação dos paraísos fiscais e, de uma vez por todas, como forma de ajudar também a credibilizar o nosso sistema fiscal. Bem sabemos que o governo português não pode impor o fim dos paraísos fiscais fora das suas fronteiras, mas também sabemos que não podemos esperar passivamente que o problema se resolva. E, sobretudo, sabemos que o governo pode e deve diligenciar, junto dos restantes Estados, da União Europeia e das organizações internacionais de que faz parte, no sentido de procurar medidas e encontrar soluções para acabar com os paraísos fiscais. E, nesse sentido, os Verdes deram hoje entrada na Assembleia da República de uma iniciativa legislativa exatamente com o objetivo de recomendar ao Governo que tome a iniciativa e se envolva ativamente junto dos restantes Estados e das organizações internacionais que faz parte, no sentido de encontrar soluções com vista à eliminação dos paraísos fiscais. Disse. Obrigado, Sr. Deputado. Tem 3 pedidos de esclarecimento.